Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, nós vamos para o primeiro texto dessa obra, A Águia e o Pardal. O sol anunciava o fim de mais um dia e lá, entre as árvores, estava Andala, um pardal que não se cansava de observar Ian, a grande águia. Seu voo preciso, perfeito, enchia-lhe os olhos de admiração. Sentia vontade de voar como a águia, mas não sabia como fazê-lo. Sentia vontade de ser forte como a águia, mas não conseguia sê-lo. Todavia, não se cansava de segui-la entre as árvores, só para vislumbrar tamanha beleza. Um dia, voava por entre a mata observando o voo de Ian, quando a águia sumiu-lhe da visão. Voou mais rápido para reencontrá-la, mas a águia havia desaparecido. Foi quando levou um enorme susto. Deparou de forma muito repentina com a grande águia à sua frente. Tentou conter-lhe o voo, mas foi impossível. Acabou batendo de frente com um belo pássaro. Caiu desnorteado no chão e, quando voltou a si, pôde ver aquele pássaro imenso bem ao seu lado, observando-o. Sentiu um calafrio no peito, suas asas ficaram arrepiadas e pôs-se em posição de luta. A águia, em sua quietude, apenas o olhava calma e mansamente e, com uma expressão séria, perguntou-lhe: Por que estás a me vigiar, Andala? Quero ser uma águia como tu, Ian, mas meu voo é baixo, pois minhas asas são curtas e vislumbro pouco, por não conseguir ultrapassar meus limites. E como te sentes, amigo, sem poder desfrutar, usufruir tudo aquilo que está além do que podes alcançar com tuas pequenas asas? Sinto tristeza, uma profunda tristeza. A vontade é muito grande de realizar esse sonho. O pardal suspirou, olhando para o chão, e disse: Todos os dias acordo muito cedo para ver-te voar e caçar. És tão única, tão bela. Passo o dia a observar-te. E não voas? Ficas o tempo inteiro a me observar? Indagou Ian. Sim, a grande verdade é que gostaria de voar como tu voas, mas as tuas alturas são demasiadas para mim e creio não ter forças para suportar os mesmos ventos que, com graça e experiência, tu cortas harmoniosamente. Andala, bem sabes que a natureza de cada um de nós é diferente, e isso não quer dizer que nunca poderás voar como uma águia. Sê firme em teu propósito e deixa que a águia que vive em ti possa dar rumos diferentes aos teus instintos. Se abres apenas uma fresta para que essa águia que está em ti possa te guiar, terá a possibilidade de vires a voar tão alto como eu. Acredita! E assim a águia preparou-se para levantar voo, mas voltou outra vez ao pequeno pássaro, que ouvia atentamente. Andala, apenas mais uma coisa. Não poderás voar como uma águia se não treinares incansavelmente todos os dias. O treino é que dá conhecimento, fortalecimento e compreensão para que possas tornar os teus sonhos realidade. Se não pões em prática a tua vontade, teu sonho sempre será apenas um sonho. Essa realidade é apenas para aqueles que não temem quebrar limites, crenças, conhecendo o que deve ser realmente conhecido. É para aqueles que acreditam ser livres, e quando trouxeres a liberdade em teu coração, poderás adquirir as formas que desejares, pois já não estarás apegado a nenhuma delas. Serás livre. Um pardal poderá sempre transformar-se numa águia, se essa for sua vontade. Confia em ti e voa. Entrega tuas asas aos ventos e aprende o equilíbrio com eles. Tudo é possível para aqueles que compreenderam que são seres livres, basta apenas acreditar. Basta apenas confiar na tua capacidade em aprender e ser feliz com tua escolha. Talvez, gente, a gente não consiga ser como uma águia, sendo um pardal, né? Nós temos limites, todos nós temos. Mas nós temos também as nossas capacidades, habilidades, competências individuais, que nos deixam a cada dia melhores, se a gente trabalhar nessas potencialidades. Agora, se a gente ficar parado, observando a potencialidade do outro, invejando, ou mesmo que seja admirando, mas sem tomar as devidas providências para que a gente faça algo semelhante ou melhor até,
nós vamos ser sempre um pardal, né? E olha que eu vou pro meio do mato sempre. E o canto do pardal é a coisa mais linda. Então todos nós temos isso. Todos nós temos habilidades que são favoráveis aos demais, que são favoráveis a nós mesmos, que nos tornam especiais, ímpares em cada escolha e atitude que nós temos. Só que o ser humano tem muita essa pequenez, né? De querer ser o que o outro é. E muitas das vezes é uma inveja incutida. Eu vi durante mais de 32 anos numa sala de aula, já que esse canal aqui é voltado para a educação, eu volto sempre a repetir isso, né? Porque algumas pessoas me veem nos outros canais espíritas e falam, o que ela está falando? Esse canal é para a educação, então vamos lá. Dentro da sala de aula, nos 32 anos de escola, eu vi muito professor que tinha competências muito melhores, maiores do que a minha, parando no tempo, observando, criticando, tentando atrapalhar o meu trabalho em razão de achar que eu era melhor, mais, que eu tinha mais potência do que ele. E eu não estava ali para competir com ninguém, eu estava ali para fazer o meu trabalho. Então, assim, muitas pessoas acabam, durante o seu tempo de trabalho, ou dentro da família, ou no meio social, em razão do próximo, olhando o outro progredir, às vezes até tentando atrapalhar o outro, por conta dessa inveja que fica incutida e a gente às vezes nem percebe. Sendo que a nossa potencialidade pode ser maior, a gente pode fazer até mais, a gente tem condições de fazer coisas grandiosas. O próprio Jesus disse, vocês são capazes de fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então, o que faz as pessoas ficarem paradas, esperando que o outro caia para que ele se engrandeça, para que ele apareça? Muitas vezes eu via isso claramente nas pessoas com quem eu trabalhava. Minha Nossa Senhora, o que acontece? Que essas pessoas estão ali com 30, 40 alunos como eu, tendo potencial, tanto recursos maiores do que os meus, cursos e condições de conhecimento muito melhores do que o meu, e a pessoa ali parada, esperando com que eu caia, se agrupando com outros, articulando situações que me prejudicassem e, consequentemente, prejudicava meus alunos. Como se fosse, assim, uma verdadeira guerreira, né? Eu pegava a minha espada, minhas defesas e saía lutando para que eu pudesse trabalhar em prol dos meus alunos. E isso foram anos e anos, desgastando, inclusive, a minha saúde. Então, às vezes a gente faz algumas escolhas que liberam esse tipo de despertamento no outro, mesmo que a gente não queira. A águia estava ali, ó, simplesmente fazendo o papel dela, voando, enquanto o pardal observando cada passo dela, querendo ser como ela, admirando, mas ao mesmo tempo invejando. Por isso que eu tenho tanto medo de admiração. Não gosto muito de elogio, não. O elogio, às vezes, ele vem assim a título de querer algo em troca, ou de querer ser algo que você está sendo, inveja, ou de querer te podar. Porque se você acredita que já é aquilo que estão te elogiando, você não avança. Você para no tempo, você fala, já que eu sou tudo isso, para que eu vou querer ser mais, não é mesmo? Já cheguei no topo, já sou a top das tops. Lê do engano. O ser humano se desenvolve todo dia um pouquinho. O ser humano está aqui construindo, tijolinho a tijolinho, a sua personalidade, o seu caráter, o seu espírito. Então nós não estamos aqui para receber elogios e já achar que somos o bambambam, porque nós não somos. Ninguém é melhor que ninguém. Aquela pessoa, olha, sabe, eu tive uma experiência no passado que me deixou assim extremamente abalada, né? Eu vi um senhor que aparentemente na época eu tinha em torno de uns 35 a 40 anos, já faz tempo, tô com 53. E um senhor assim que aparentava já estar na terceira idade. Ele estava sentado num banco desses de ponto de ônibus. E eu passando por ele, eu vi que aquele homem estava triste,
abatido, deitado naquele banco. E aí eu não aguento, né? Eu parei para perguntar para ele, falei, Senhor, o senhor tá bem? Aí ele falou assim, graças a Deus eu tô, dona. Aí eu falei assim, o senhor tá precisando de alguma coisa? O senhor tá perdido? Ele falou assim, não tô perdido. Eu saí da casa onde eu morava, meus filhos queriam me internar, eu não aceito isso. Eu sou lúcido e eu resolvi ir pra rua. Eu falei, mas o senhor tá sem nada, o senhor não tem roupa para trocar, o senhor não tem uma mala, de onde o senhor é? Ele falou, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o céu. Aí eu falei, esse homem não deve ser muito bom das ideias, né? Eu falei assim, tudo bem, vamos falar sobre o céu, o que o senhor tá vendo no céu? Falei, eu tô vendo que tá formando nuvens e vai chover, e se chover, onde o senhor vai ficar? Ele falou, eu tô vendo nuvens se formando, vai vir uma chuva boa, que vai abençoar esse ar, que vai limpar as impurezas, que vai trazer mais vida às lavouras, às árvores, às plantas. É isso que eu tô vendo. O que eu faço com um senhor desse? Eu falei para ele, moço, o senhor tá me ensinando uma grande lição para a vida toda. E foi uma lição para a vida toda. Porque eu, na condição que eu estava, aparentemente, financeiramente melhor do que aquele cara, equilibrada aparentemente mais do que aquele cara, por ter aonde retornar, por ter família, por ter um amparo, ele completamente ali, sozinho, sem ninguém, sem dinheiro, sem roupa para trocar, sem um abrigo, perante a iminente chuva que vinha, o homem estava dizendo que era bênção, a água que ia cair. Então, assim, tem gente que observa tudo em volta com bons olhos, aproveita aquilo e se engrandece, se enriquece daquele momento. E tem outros que não, que vêm pelo lado negativo, como eu vi pelo lado negativo. Falei, vai chover, esse homem vai se molhar, vai ficar doente, né? Eu pensei já só nas coisas piores para ele. E ele, ao contrário, estava vendo tudo. Para todos, ele estava desejando o melhor. Então, assim, como a águia e o pardal, cada um tem a sua potencialidade e pode ver e agir de uma forma positiva. Mas às vezes a gente perde o tempo para olhar o lado negativo, principalmente nosso, né? Que eu não sou capaz, que eu não consigo. E sendo que todos nós somos capazes de olhar, de querer, de fazer o melhor. Mas não precisa ficar se comparando, porque cada um tá no patamar que tem que estar, vivendo a situação que precisa viver. Ninguém está na família errada, vivendo situações erradas. Deus está olhando tudo isso. E a gente passa o que tem que passar. Então que a gente tenha esse olhar assim, sabe? Dessa águia, né? Fazer a sua parte, a sua beleza, o seu conhecimento, que sirva de exemplo, mas com humildade, sem acreditar nos elogios, sem acreditar que nós somos melhores, ser arrogante. É um texto que traz bastante reflexão. E eu espero que cada um utilize ele da melhor maneira. Inclusive, entre o tratamento de alunos, que tem alunos pardais, tem alunos águias, e independente de qual seja o grau desses alunos que a gente vai lidar, as pessoas com quem a gente lida, todos nós temos as nossas potências, sem precisar invejar, sem precisar ver o lado negativo. Pelo contrário, que a gente aproveite essas habilidades, esse conhecimento em prol do bem, para o nosso e para os demais que estão em nossa volta.